Fala, meus amigos, tudo bem? Professor Rodrigo Soares aqui. Então, continuando aqui a nossa sessão de função exponencial, na parte de álgebra, a gente vai chegar agora, de fato, no primeiro assunto de função exponencial, que é o nosso tópico 2. A gente vai ver o que é uma função exponencial e a gente vai ver as raízes, certo? E os casos particulares, certo? Então, vamos lá. Tópico 2. A gente está no assunto de função exponencial. E agora a gente vai ver nessa aula o conceito de função exponencial e as raízes, certo? Então, gente, o que é que acontece? Uma função exponencial, vamos para o conceito. Tá assim, maiúsculo e em negrito. Toda função que, vou botar assim, cuja variável está no expoente. Então, a variável da função, que no caso aqui o nosso x, ele é o expoente, certo? Quando isso rolar, tiver um x lá no expoente, ela é uma função do tipo exponencial. Esse exemplo aqui, ó, é um exemplo. Posso botar um n aqui se eu quiser, ó, certo? Então, esse é o modelo genérico de função exponencial, a elevado a x mais n. E eu posso colocar aqui um exemplo real, ó. F de x igual a 2 elevado a x mais 3. Isso aqui é uma função exponencial, galera. Esse x aqui eu acho que ele está maiúsculo. Deixa eu deixar ele minúsculo. Não, ele estava minúsculo mesmo. Enfim. Sempre que você tiver uma função cuja variável está no expoente, ela é uma função exponencial. Então, esse aqui, ó, o exemplo 1. Deixa eu dar mais um exemplo aqui. Então, aqui, ó, um exemplo. Outro exemplo, f de x igual a 3 elevado a x menos 2. Isso aqui é uma função do tipo exponencial também, certo? O x, ele não precisa estar sozinho aqui, não. Ele pode estar 2x aqui, ó, em cima. Podia ser assim, ó, 2x menos 2. Se tiver um x no expoente, gente, a função ela é exponencial, certo? Então, vamos aqui ver como a gente calcula as raízes da função exponencial, ou só uma raiz, caso seja só uma, certo? Depende muito, mas é importante ressaltar que nem toda função exponencial possui raízes reais. Por quê? A gente vai ver aqui alguns exemplos e eu vou mostrar isso para você, ó, certo? Lembre-se só de uma coisa, que a raiz é o valor da variável, do caso é o valor que tu tem que colocar lá no x, para o qual f de x dá igual a zero, certo? Então, sendo assim, ó, vou fazer aqui alguns exercícios, tá? Fazer uns 2 ou 3 aqui para a gente exemplificar bem isso aqui, ó, certo? Primeiro diz o seguinte: encontre encontre a raiz de f de x. Vou dar aquele exemplo ali, ó, igual a 2 elevado a x mais 3, que era a raiz dessa funçãozinha aqui, certo? Então, o que é que rola aqui, gente? Eu tenho que dizer que f de x é igual a zero, f minúsculo, f de x é igual a zero, para eu poder achar a raiz. Mas o meu f de x, ele é esse cara aqui, ó, 2 elevado a x mais 3, que tem que dar zero, certo? Então, gente, 2 elevado a x tem que dar igual a 0 menos 3, ou seja, 2 elevado a x tem que dar o próprio menos 3, certo? Agora vamos pensar aqui. Quem é o x real? Qual é o número real que eu posso colocar aqui nessa função, nessa minha equação aqui que ela virou, que vai dar esse resultado? Se eu tenho uma base positiva, gente, numa potência, nunca o resultado tem como dar negativo, certo? Então, diante disso, eu vou dizer que x não é um número real, certo? Não é um número real. Ou seja, beleza? Então, eu vou deixar minha solução desse jeito aqui, ó. Não tem nenhum número real que eu possa colocar aqui, ó. Se tu colocar um número fracionário, ele vira uma raiz, ó.
tá? A resposta é aqui, ó. Só estou experimentando aqui com você para você, quando for fazer sua prova, você não ter dúvida. Vamos colocar aqui um número fracionário aqui no meu expoente. X, eu vou dizer que ele é igual a... Eu vou dizer que x é igual a 1 sobre 2. Deixa eu colocar assim, certo? 2 elevado a 1 sobre 2, gente, é a mesma coisa da raiz de 2, certo? Deixa eu ver se tem um símbolo da raiz fácil aqui, ó. Eu acho que tem. Tem não? Tem aqui, ó. Pronto. Raiz de 2, certo? Isso aqui é a raiz de 2. E a raiz de 2, ela é 1,4 e um monte de casas decimais aqui, tá? 1,41 e um monte de casas decimais aqui, certo? Então, o que é que isso significa? Que se eu botar um número fracionário aqui, vai dar raiz, mas essa raiz é de um número positivo, certo? Então, sempre vai dar um valor maior do que zero. Se eu colocar um número negativo no meu expoente, pode colocar inclusive um valor bem negativo, se você quiser. Tipo 2, eu vou dizer que o meu x agora é igual a menos 5, tá? Isso aqui fica como? Lembrando as propriedades da potência, a gente vai ter que a elevado a menos m é igual a 1 sobre o a elevado ao m positivo, certo? Então isso aqui, gente, vai ficar igual a 1 e aqui embaixo vai ficar uma potênciazinha 2 e o 5 fica positivo. 5, não 56. 5. Então isso aqui fica igual, ó, a 1 dividido por 32. 1 dividido por 32, ou 1 sobre 32, é um número bem pequeno, fica assim, gente, ó. Se você for fazer aí no seu caderno, tá? 0,03125. É um número pequeno? É, mas ele ainda assim é um número positivo, ele nunca chega no zero, certo? E se eu colocar um número positivo no meu expoente, então é que o negócio desanda mesmo, certo? Por exemplo, o 6. 2 elevado a 6 dá 64. Então, resumindo, não tem como 2 elevado a x, se eu escolher qualquer número real aqui, eu podia fazer mais exemplos, tá? Não tem como isso aqui ficar igual a zero nunca. Então, isso significa que x não pertence aos reais e a função f de x igual a 2 elevado a x não possui raízes reais, tá? Vou fazer um outro exemplo agora que tem raiz e eu quero ver a tua percepção a respeito disso, ó. Agora eu quero que você encontre a raiz de f de x. Deixa eu pular aqui mais uma linha, gente. Vou melhorar aqui. Igual a 2. Vou colocar aqui 3 elevado a x menos 2. Isso aqui menos 9. Vamos ver se agora dá certo. Solução, de novo, eu tenho que dizer que a minha função tem que ser igual a zero, porque eu quero a raiz. Então eu vou dizer que esse cara aqui, f de x igual a zero. Então eu vou dizer que isso aqui é igual a zero, certo? Então eu vou dizer que esse primeiro termo aqui, para a gente ganhar tempo, 3 elevado a x menos 2, ele é igual a 0 mais 9, certo? Então ele é igual a 9, tá? Então, o que é que a gente faz? Vira uma equação exponencial. A gente vai ter uma aula só sobre equações exponenciais aqui, ou mais de uma, vai depender lá da necessidade. Eu acho que vai ser mais de uma para a gente quebrar aí em duas aulas para não ficar tão longo, certo? Mas 9 a gente sabe que é 3 ao quadrado, tá, gente? Então eu vou dizer aqui que isso aqui, ó, em vez de ser 9, eu vou chamar de 3 ao quadrado e eu vou usar aquela propriedade que a gente viu na nossa revisão de propriedades da potência. Se a elevado a m é igual a elevado a n, isso significa que isso só é verdade se e somente se os seus expoentes forem iguais. Certo? A gente corta. Pá, pá. Então, eu vou cortar os três aí, certo? Então, eu vou pegar o 3 aqui, tá cortado, e tá cortado, então, a gente continua a partir daqui, ó. X menos 2, ele é igual a 2. Então, x é igual a 2 mais 2, x é igual a 4. Então, essa função aqui, ela teve raiz, certo? Então, x, ele pertence aos reais. Deixa eu ver se eu tenho um símbolo do pertence aqui, senão eu coloco esse E e ajeito na nossa, no texto final aqui. Eu ajeito aqui quando eu for colocar esse material disponível para vocês, certo? Vou pegar aqui os reais daqui, ó, que a gente tinha, ó.
x ele pertence aos reais, tal que x é igual a 4. Beleza? Então, essa função tem raiz, essa função não teve raiz. Rodrigo, como é que eu vou saber? Primeiro é tentando, por tentativa a gente vê. Mas existe uma situação que a gente pode detectar isso. Como é que a gente sabe, então? Se tu tiver uma base aqui, que ela é positiva, e o número que soma ela aqui for um número positivo, isso aqui nunca vai ter raiz. Porque esse cara não tem como ser zero, e esse cara ele é maior do que zero também. Então isso nunca vai zerar para a gente calcular a raiz dela. Então se esse cara aqui for maior do que zero, e esse cara aqui, considerando o sinal dele, também der maior do que zero, é impossível tu calcular a raiz, certo? Nessa daqui, por que que deu certo? Porque que era 3. Aí eu consigo calcular a raiz. Por quê? Porque aqui era 3. Mas aqui não era 9 positivo, 9 era negativo. Então, se os sinais de um dos dois for negativo e de o outro for positivo, ou seja, se os sinais forem opostos, a gente tem como calcular a raiz, tá, gente? Vou fazer aqui um terceiro exemplo, conforme eu prometi. Certo? Encontre a raiz de f de x. Vou colocar o meu a negativo agora. Vou colocar menos 4 elevado a x mais 16, certo? Então, ó, nossa solução, vou dizer que para eu encontrar a raiz, o f de x tem que dar zero. Então, eu vou dizer que menos 4 elevado a x mais 16, 106 não, 16, gente, perdão. Isso aqui é igual a zero. Deixa eu centralizar aqui para ficar legal para vocês depois. Deixa eu centralizar aqui logo, pronto. Então, menos 4 elevado a x é igual a menos 16, certo? E vocês têm duas opções de fazer isso aqui. Vocês podem fazer sem dividir, sem multiplicar isso aqui por menos 1, ou multiplicando por menos 1. Eu prefiro que vocês multipliquem, tá? Porque a gente deixa tudo positivo. Vou botar aqui o símbolo de multiplicação por menos 1. Então vai ficar assim, ó. 4 elevado a x. O negativo some dos dois lados, certo? Então, ó, de novo, ó, a gente tem essa situação, só que agora eu sei que isso aqui é igual a 4 ao quadrado. Certo? Então, o meu x é igual a 2, certo? Porque eu vou cortar, assim como eu fiz no outro exemplo, tá bom? Então, gente, a gente aqui teve raiz porque esse cara é negativo e esse aqui é positivo, certo? Então, gente, para essa aula era isso que eu queria mostrar para vocês. O conceito e a raiz, quando for possível, claro, da função exponencial e principalmente mostrar quando é possível, certo? Só complementar aqui, gente, para não ficar incompleto, vou colocar aqui igual eu fiz, lembrando que eu vou corrigir esse símbolozinho aqui do pertence, tá? Esse E aqui ele é mais arredondado, certo? Aqui dá um 2, beleza? E na próxima aula a gente continua, tá bom? Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e vamos para frente. Valeu!